Boa tarde, pessoal. Voltando aqui, né? É um sumiço longo, né? De quanto tempo? Sei lá. Preciso olhar no YouTube. É... Teve motivos bons, né? Arranjei um emprego. E esse emprego eu preciso ir para São Paulo, né? Algumas vezes na semana. Então acaba ficando mais difícil, né? E aí, eu também decidi focar um pouco. E aí eu ia ter minha infiltração, né? Que era uma cirurgiazinha, que também eu quis focar. Também tive esses terçóis, né, terçóis, sei lá como é que se fala, né? Que dá para ver. E só que, só que foi isso. Aí eu acabei, né, perdendo um pouco o foco aqui do canal, mas eu queria voltar, né? É, até investir aqui no microfonezinho, decidi tentar, né, trazer essas ideias, trazer as reflexões, o que está acontecendo comigo, o que que eu posso falar sobre, né, a bipolaridade, sobre a vida, sobre o que eu acho, né, das coisas, assim, né, tipo, sem ser extremo, né? E então, além disso, né, o que que aconteceu, né? O, eu tive meu trabalho muito legal, conheci pessoas boas, né? Festa da empresa foi legal, tal, tô ainda me habituando, né, a ele. E um dos meus objetivos, já dando um spoiler, é que eu possa ficar bem lá, né? E ser uma referência no emprego e ficar bem, né? Não precisa sair de lá tão cedo. É, o próxima coisa, né, que aconteceu, falando assim do final do ano, né? O final do ano foi legal. Tentamos passar o Natal com a minha família, né? Que é em Santos, aqui perto, né? Legal, dia 24 foi bacana, né? Passei com meu pai lá, que é uma parte da família. Dia 25 minha pequenininha, a gente foi por causa ficar com a família da minha mãe. Porém, minha pequenininha não acordou legal. Ela estava doente, uma febre, probleminha respiratório, acabou indo para o hospital. Foi internada, né, na UTI. Ficou aí uns 6 dias ao todo. Assim, não era uma UTI horrível, né? A gente teve condições de deixar ela no hospital bom, né? Graças ao convênio. Foi agoniante, mas, mas passou, né? Ela tá bem. Passamos aí o ano novo juntos e, foi divertido, foi legal. É, e vamos lá, né, gente? Acho que talvez esse vídeo seja até rápido. Tô voltando aí. É, não que eu tenha gravado muito antes. É, nos primeiros 6 meses eu tenho duas metas, né? Pra mim, tá? Que são físicas ou sei lá, que necessitam de uma atuação minha, que uma que é a parte do meu corpo, né, exercício físico. Então eu quero melhorar meu famoso shape e através disso eu tenho atitudes, né? Então fazer musculação de 3 a 5 vezes por semana, tá? E E aí tem a questão do jiu-jitsu, que é uma parte mais do eu gostar, que é a questão de eu estar mirando, né? Pegar a faixa roxa ano que vem. Ano que vem não, esse ano. Talvez. Eu não posso, porque isso, né, não depende só de mim. Mas para eu chegar na faixa roxa, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, eu vou tentar treinar pela minha agenda, né? Que se o jeito que a minha agenda está se desenhando, eu acredito que eu consigo treinar de 2 a 3 vezes por semana. Então, se essas duas
coisas para a parte física, né, meu corpo. Existe a parte de, como posso dizer? De hobby, exatamente, né, que seria o a música, tá. Ontem eu tive a oportunidade de ir no aniversário de um amigo, né, que eu conheci na escolinha do meu filho, né, ele é pai de um amiguinho dele que estudava junto. Ele é músico profissional, um baita de um violinista, baita de um violinista, inclusive faz terapia musical, que ele me mostrou um pouco, bem legal. Lá estava um dos meus maiores ídolos da guitarra, Rafael Bittencourt, uma baita de uma pessoa que eu pude conhecer. E vê-lo tocar, né, que eles fizeram umas brincadeirinhas lá. Foi muito legal, foi muito legal. Parecia uma criança lá olhando, assim, né? Foi bacana e deu muita vontade de pegar aqui nas minhas guitarras. Só dá pra ver uma, né? A outra tá lá na casa desse meu amigo, que eu pedi pro Rafa assinar pra mim. Tenho mais uma outra aqui e tem meu violão, né? Que dá pra ver a pontinha dele ali. Então seria isso, essas são as metas. E aí eu tenho minhas metas anímicas, que é melhorar mais essa parte da bipolaridade. Eu sinto que eu ainda tenho algumas coisas ali, né, que me atrapalham, que me dão ainda gatilho. Eu queria melhorar essa parte. E, e eu também, né, eu gostaria de melhorar muito o meu humor, né, ser um cara mais, não sei, coisas que eu não tô tendo, sabe? Tô sem energia. Eu acho que tudo isso que eu tô te falando, que eu falei aqui antes, vão me ajudar nisso. Mas eu quero ser um cara melhor, sabe? Para mim, para minha família, né? E, e, e assim, falando mais especificamente para minha esposa, né? Ser mais legal para ela, poder ter nossos momentos de diversão, né? Se tudo der certo, eu vou conseguir, né? Continuo. Gente, é isso. Eu acho que para todo mundo hoje, mas terapia, cara, todo mundo. Psiquiatra, talvez não, mas eu, obviamente, cada 2 meses continuo indo. Me faz bem, né? Eu vou sempre. Então, assim, meu objetivo é esse, manter meu tratamento psicológico, porque sem ele, né, eu teria muita dificuldade de me manter do jeito que eu tô. Né? A minha doutora psicóloga, a Fabi, é muito boa para mim. Então, é isso, gente. Assim, foi um ano duro. Eu vou fazer um vídeo do fechamento do ano, talvez, para amanhã. Mas foi um ano duro. Acho que não só para mim, óbvio, não só para mim. Mas para mim foi um ano duro, assim, eu esperava que fosse melhor. Fechou duro com algumas coisas difíceis, né? Pô, esse negócio da minha filha que eu tô tentando pegar muito mais como uma ressignificação do que como uma coisa ruim, tá? Porque, cara, foi ruim, mas, cara, coloca em perspectiva, né? 2 dias depois, ela saiu do hospital, eu já cheguei, à noite eu cheguei, ela tava dormindo, eu acho. Não, eu cheguei, ela tava brincando aqui e tal, pô, foi lindo de ver. Então, é que assim, eu chorei muito na hora que a gente tava no hospital e eu tava saindo, né? Que minha esposa ia ficar com ela, porque eu ia trabalhar no dia seguinte, com o coração partido. E eu tinha que buscar também, né? Meu sobrinho e meu filho que estavam na minha avó. E ela olhou pra mim, né? Com um arzinho assim na boca e tal. E falou: pai, papai, mão. E segurou minha mão e ficou brincando, sabe? Tipo, essa hora pegou. Quem, quem sabe, sabe, né? Eu acho que essa é a frase. Já tô quase chorando agora. Mas é isso, gente. Foi um ano duro, por muitos aspectos. Né? Como eu tive problemas financeiros, tive problemas físicos, tive problemas particulares, né? Acho que não entra ao mérito, né? De família, não sei o que, cara. Muita coisa difícil, mas o objetivo é chegar no que vem e fazer melhor, né? O ano atual. Então,
vamos fazer melhor, né? Bola pra frente. Eu não sei se vou fazer de vídeo sobre minha vida ou se eu talvez eu busque fazer alguma coisa pra gente voltar a falar um pouquinho mais do tema. Acho que faz sentido. Faz tempo, eu falei um pouquinho no começo e depois eu parei. Mas é isso, gente. Um bom ano novo pra todos. Que tudo que vocês desejarem, tudo que, cara, que se realize. Obviamente que nada vai cair do céu, né? Nem deveria. Então, façam o seu melhor. Cara, saiba que vocês não estão sozinhos, sabe? Tipo, se não for um amigo, família, médico, cara, manda mensagem aqui no YouTube que eu vou ver. E, e ainda é pequena, sei lá, nem sei se eu tenho seguidores ainda. Eu vou te responder. Quem sabe, né? Podemos virar até amigos. Mas é isso. Um bom 2026 para todos nós. Eu vou tentar postar aqui todos os dias e quem sabe ser um companheiro de muita gente. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.